Olá pessoal, que bom! Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesse estudo sobre maturidade. Entendendo maturidade como uma chave que dá acesso à herança plena que Jesus Cristo conquistou para nós, ok? E eu agradeço pelo teu interesse. E eu ainda peço a tua colaboração dando like aí na nossa gravação, no nosso vídeo, para que a notificação possa alcançar mais pessoas. E se você tem algum comentário que você gostaria de fazer, por favor, faça o comentário, traga alguma ideia, algum assunto que você gostaria que a gente estivesse desenvolvendo aqui, ok? De antemão eu já digo, nós não vamos entrar em assuntos muito polêmicos, porque a gente precisa tomar um certo cuidado com aquilo que a gente posta nas redes sociais. Você já me entendeu o que eu estou querendo dizer, tá ok? Mas, dentro das possibilidades, nós vamos desenvolver as ideias, ok? Vamos lá, então. Hoje nós vamos entrar no estudo número 9 e é um assunto que tem muita divergência de opiniões e a gente precisa ir com calma, com tranquilidade, para entender qual é o sentido do tema específico que nós vamos desenvolver. É um assunto um pouco longo, eu vou ter que dividir. Eu vou só fazer uma introdução. O estudo número 9 fala de desconfortos necessários. É uma expressão assim até bacana, mas o sentido real é disciplina, correção, que é uma palavra que às vezes incomoda, não é? Então, desconforto necessário é uma maneira mais educada, mais gentil da gente tratar de um assunto que é disciplina e correção. Nós estamos falando de maturidade, não estamos? Sem disciplina e sem correção, nós não vamos chegar lá. Então, a gente já tem que deixar isso bem claro logo de cara. Se você fizer uma analogia com a família biológica, onde você tem a figura dos pais disciplinando e corrigindo os filhos, e antigamente isso era mais intenso do que hoje, nessas novas gerações, X, Y, Z, que a gente está vendo no nosso tempo, aonde um espírito liberal, subjetivo, de independência, está ganhando muita expressão, ok? Eu já, com 70 anos, eu já pertenço a uma geração bem mais anterior, aonde os pais tinham uma presença mais intensa na educação dos filhos. E, em função de posições ideológicas, uma postura liberal, subjetiva, você acaba encontrando uma certa resistência, uma polêmica com relação à educação dos filhos. Uma coisa eu tenho convicção, o Estado, seja ele qual for, não tem essa responsabilidade de educar os nossos filhos nas questões de caráter, de moralidade. Isso é algo da família. Sabe por quê? O Estado, ele joga toda uma programação na educação das crianças, mas quando elas dão problema, o Estado não assume, o Estado penaliza. Então sobra para a família cuidar dos problemas. Então a gente tem que refletir um pouco, com calma, a respeito disso, para entender que caráter é uma coisa que começa em casa. O pai, a mãe, ali a família, aquele núcleo primário familiar,
onde você tem uma interação mais face a face, no dia a dia, corrigindo as pequenas coisas que podem se tornar grandes problemas. Porque você vai deixando, aquilo vai criando raiz, e depois você vai administrar a consequência. Aí já é o leite derramado, né? Que você vai ter que administrar. E eu estou falando isso do ponto de vista da família biológica, porque quando se trata da família de Deus, é a mesma situação, o paralelo é o mesmo. Deus é pai, e pai corrige. Porque a Bíblia diz que quem ama corrige, né? Porque o amor, na essência da sua motivação, ele quer a bênção na vida do outro. E se o outro está entrando por um caminho de morte, de maldição, de colheitas indesejadas, o amor não pode se tornar omisso. É simplesmente esse o ponto. Então você vai interagir, você vai aconselhar, você vai corrigir, você vai disciplinar, no sentido de uma formação moral, de uma formação de um comportamento correto para enfrentar a vida. Senão, as consequências virão, porque tudo na vida é uma questão de semeadura. O que estamos semeando? É o que nós vamos colher amanhã. E mesmo não semeando nada, nós vamos colher o resultado, porque o resultado sempre aparece. Então nós temos que baixar um pouco a nossa resistência e entender qual é o propósito, qual é a finalidade. Então a finalidade é formação moral, caráter, comportamento, como eu vou enfrentar a vida. Porque o filho, um dia ele vai para fora da casa, da família. Ele vai constituir talvez uma outra família, ou ele vai ter a sua vida independente, e ele vai ter que enfrentar os desafios da vida. E muitas vezes sozinho, porque o pai, a mãe, a família estão em outros lugares, ou até já faleceram. E como que ele vai enfrentar a vida? Porque desafios existem para todos, né? Como diz o ditado, né? Não existe almoço grátis para ninguém. E diante desses desafios que a vida me impõe, ela não é uma questão de escolha, a vida vai pressionando você, e você tem que entender a importância da formação na maneira como você vai responder aos desafios, pressões e até perseguições, discriminações e tudo mais. Como que a pessoa vai responder? Essa formação, ela não acontece na hora da provação. Essa formação tem que ser trabalhada antes, desde pequenininho, desde criança. Como aprender a reagir diante disso, diante daquilo, porque chutar o pau da barraca e a barraca cair na tua cabeça, isso não me parece uma coisa inteligente. E veja bem, o prejuízo não fica só para mim, como pessoa, que tomei aquela atitude errada ou inadequada. A consequência vai atingir outras pessoas. E depois, como é que a gente recolhe isso? Como é que a gente conserta isso? Quanto mais pessoas, relacionamentos envolvidos, mais difícil. Daí a nossa prudência na vida, de você pensar bem no que você vai fazer, a resposta.
a atitude, qual o caminho por onde você vai caminhar, como que você vai se relacionar com certas pessoas que são problemáticas, ou como você vai enfrentar certas armadilhas que a vida vai colocando pelo caminho. E eu não posso ser passivo, não posso ser ingênuo e não posso seguir a maioria, segue a manada. Não posso, a vida é minha, porque a manada, se ela cair no buraco, caiu. Mas será que eu tenho que cair no buraco também? Não, de maneira nenhuma. Nem na vida secular, muito menos na vida espiritual. Na vida espiritual, a responsabilidade ainda é maior, porque nós estamos ministrando, nós estamos representando o reino de Deus. E Deus julga todas as coisas, porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, e Ele ama as pessoas, e Ele se preocupa com as consequências que vão afetar as pessoas. Olha aí a responsabilidade que nós temos como discípulos de Cristo, representando o reino de Deus na terra. Qual o legado que eu vou deixar na terra? Confusão, briga, quebra de relacionamento? Não, de jeito nenhum. Por isso que a formação na minha vida é fundamental, tanto do ponto de vista secular, quanto do ponto de vista espiritual, ainda mais. Então isso tem que estar claro diante dos meus olhos. Outra coisa importante é a questão da experiência. E eu estou fazendo um paralelo, tanto da vida natural, quanto da vida espiritual. Experiência é tudo na vida. É ou não é? Você vai contratar um profissional que não tem experiência? Não, né? Você vai ficar com o pé atrás. Claro. Ele sabe fazer? Ele já fez aquilo? Ele é bom naquilo que faz? São perguntas inteligentes. Não é discriminação, são perguntas inteligentes. Porque, afinal de contas, se o serviço for mal feito, o prejuízo vai ficar para você. Está entendendo? Na vida secular é assim. Nós temos que cuidar, cuidar no sentido de ter uma excelente experiência na vida. E aqui a gente coloca a questão da criança. Que experiência que ela tem para enfrentar a vida? Sabe trocar uma lâmpada? A torneira está com vazamento, você sabe arrumar? Sabe, essas coisas básicas que todo mundo enfrenta. E quando você estiver sozinho, você sabe resolver? Não é só uma questão de ficar no celular, mas é uma questão de enfrentar as questões da vida. Sabe trocar um pneu? Então como é que você quer sair numa estrada, dirigindo aí, às vezes, à noite, sozinho? Se furar o pneu, você sabe trocar o pneu do carro? São coisas, parece coisa assim, idiota, mas que faz parte da vida. Eu já troquei muito pneu em muitos lugares na minha vida. E às vezes até em situação de risco, que às vezes você não consegue nem trocar o pneu, porque é tanta carreta, tanto caminhão passando ali, que você fica até com medo. Enfim, a vida é feita de desafios. Desafios trazem experiência na nossa vida, maturidade, crescimento, habilidade para saber lidar. E eu estou falando de coisas práticas. Você sabe cozinhar? Você sabe arrumar uma roupa? Passar uma roupa? Enfim, você sabe cuidar de uma casa? Se você não sabe, como que você quer casar e constituir uma família?
Não é toda hora que você tem uma empregada para fazer, não é toda hora que você tem dinheiro para pagar o conserto daquilo. Às vezes você mesmo tem que fazer. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar algum serviço, você tem que saber administrar. Aquele serviço foi bem feito? Porque senão você está jogando dinheiro fora. A vida, ela é muito prática. Não dá para ficar filosofando. Nós temos que encarar a vida de um ponto de vista pragmático, de resolver questões e tocar para frente. Essa é a vida. Senão vai ficar difícil, vai ficar dependendo. Liga para o pai, liga para o tio, liga para não sei quem. Não, você tem que aprender a resolver coisas. E a criança tem que crescer nisso, já desde pequenininha, sabendo resolver situações que dizem respeito a ela mesma. Não precisa ficar perturbando terceiros para resolver problemas que eu mesmo posso resolver. E um jovem, para sair de casa, para estudar numa universidade fora, ele tem maturidade para enfrentar a vida lá fora sozinho, quando o pai, a mãe, a família não estão ali, e quando ele está cercado de más companhias, ele tem maturidade para isso? Ou ele vai se perder no meio da manada? Não é isso que a gente tem visto por aí? Pessoas imaturas seguindo a manada. E onde ficou a formação? Aonde essa criança, esse adolescente, esse jovem foi experimentado na vida, na prática. Ele mesmo tendo convicção dentro dele a respeito de muitas coisas que são ilegais, imorais e que não agradam a Deus. Não precisa o pai ficar vigiando o tempo todo, porque o pai tem que cuidar da vida dele também. Então, todos nós temos que crescer, amadurecer, sermos experimentados em muitas coisas, para que nós possamos tocar a nossa vida de forma independente, sem ficar abusando da paciência dos outros. Isso é maturidade. Então, quando você trabalha com uma pessoa imatura, você tem que ter uma certa paciência até que ele encontre aquela pegada, né? Não dá para ficar carregando a pessoa a vida inteira, porque cada um tem a sua própria vida. Então a prudência, a experiência, a maturidade tem que vir logo na vida das pessoas, para que elas possam ser produtivas, responsáveis. Um filho produtivo, responsável, é uma bênção para a família, é uma bênção para a sociedade. Mas um filho que só dá dor de cabeça, realmente é um problema para aquela família. E a gente tem que se convencer da necessidade desse trabalhar dos pais na vida da criança, o tempo todo. Não é abandonar os filhos, deixar à vontade, anda com quem você quiser, vá para a rua, fica o tempo que você quiser, assista o que você quiser, converse o que você quiser. Não é assim. Se nós, como pais, precisamos disciplinar a vida dos nossos filhos, Deus, como pai, muito mais, Ele vigia e cuida da nossa maturidade. Porque Ele sabe que sem maturidade a gente só vai dar escândalo na igreja. E nós não estamos aqui representando o reino, não é o nome dEle que precisa ser santificado. E com o nosso mau testemunho, o que as pessoas vão pensar a respeito de Cristo, do reino de Deus e da Bíblia? Não dá, né? Aí a ficha tem que cair, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E aí, para encerrar, a questão da compaixão, que é uma questão prática.
Nós precisamos amadurecer de forma experimental para que a nossa compaixão pelos outros tenha efetividade, que é resultado. Você imagina uma situação em que um imaturo está com problemas e outro imaturo vai entrar na situação. O que será que vai dar? Vai dar mais confusão ainda. Porque aquela pessoa que está querendo discipular ou assistir, orientar, ela também não tem maturidade, ela não tem experiência, ela não tem habilidade, então ela não sabe como lidar também, e vai sair ideias atrapalhadas. Estão entendendo a necessidade da maturidade na nossa vida para a gente poder saber lidar com o outro? Talvez o outro está pior do que a gente, então a gente tem que estar melhor do que ele. Caso contrário, vai dar confusão, uma confusão muito maior. Deus é responsável, Ele olha para essas coisas e Ele exige, Ele precisa de responsabilidade de quem está ministrando na terra em seu nome. Para que a gente tem que, como diz o outro, apagar incêndio e não incendiar ainda mais. Porque depois Deus vai ter que levantar outras pessoas para tentar resolver aquela situação. Então vamos finalizando aqui. Essa mentalidade de maturidade tem que começar cedo na vida das pessoas. Não dá para ficar procrastinando. Ou seja, não prolongue a infantilidade na vida do seu filho ou da sua filha. Ok? E nós temos que pensar que a maturidade vem de provações. Muitas vezes nós vamos passar por provações, e não é por causa de pecado. A gente tem que entender, porque às vezes a gente tem um olhar preconceituoso com relação ao sofrimento das pessoas. Muitas vezes nós passamos por provações, porque Deus tem um propósito. Você precisa aprender alguma coisa, porque Ele vai usar você para ministrar aquilo. Mas como é que você vai ministrar uma coisa que você não conhece, que você não vivenciou, não teve aquela experiência? Compaixão fala disso. Ok? E Deus Ele está ligado porque Ele está atento às necessidades. Tá bom? Não esqueça que uma natureza ruim já está presente no coração de uma criança. Essa coisa do egocentrismo, da rebeldia, do individualismo. Essas coisas estão lá dentro. E se você deixar que essas coisas aflorem, como que vai ser a vida dessa pessoa? Não, a disciplina vem exatamente para controlar a manifestação, a expressão dessas coisas ruins que todos nós carregamos, com essa alma desalinhada que nós temos, mesmo para crentes salvos. Então nós precisamos trabalhar essas áreas. Aí já é uma questão que precisa de correção, tem algo errado que precisa corrigir. Mas muitas vezes Deus vai nos provar numa determinada situação para você aprender alguma coisa para poder ministrar para o outro. Tem propósito. Então a gente precisa tomar cuidado quando olha para uma situação para não ser preconceituoso e sair criticando, sair julgando apressadamente. Ok? Esse cuidado que a gente tem que ter. E esse desconforto necessário é isso que nós falamos até agora. Não é confortável. A gente gostaria de não se envolver, de não gastar tempo com isso, mas não adianta. Esse desconforto é necessário, porque ele tem que trazer mudança na nossa vida. E crescendo nesse desconforto necessário,
amadurecendo, nós vamos ser úteis nas mãos do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Por aqui nós ficamos. A semana que vem a gente dá continuidade ao assunto. Tenha tranquilidade, tenha humildade para encarar essas coisas e clame ao Espírito Santo para que Ele te ajude a entender melhor, com mais intensidade, com mais profundidade, essas questões, porque qual é o teu desejo e qual é o meu desejo? Agradar a Deus. Que tudo seja para a glória do nome dEle, tudo na nossa vida. Então nós precisamos de entendimento nessas coisas, para que, como barro nas mãos do oleiro, Deus possa fazer uma grande obra na nossa vida e através da nossa vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.